O Kid Buu não foi o primeiro Majin Buu, é isso mesmo que você escutou. Desde sempre, a gente pensou que o Kid Buu foi o primeiro Majin Buu, mas de acordo com as informações mais recentes de Dragon Ball Daima, nós sempre estivemos enganados. Eu vou explicar tudo isso direitinho pra vocês no vídeo de hoje. Mantenham-se ligados no canal e bora pro vídeo. Antes da criação dos universos, já existia o Reino dos Demônios. E o rei daquela dimensão mandou um Super Majin chamado Rimos criar os universos, pois ele queria expandir os seus domínios. O Rimos obedeceu essa ordem desse rei e criou os universos. Mas ele queria que houvesse ordem nos universos e para isso ele selecionou pessoas que ele julgava capacitadas da raça dos Glindes, para que assim eles pudessem ajudar na vigilância e organização dos universos. E essas pessoas seriam conhecidas como os Supremos Senhores Kaiô, os deuses da criação. Muitos anos depois, um dos magos do terceiro mundo dos demônios, chamado BBG, foi até uma bruxa chamada Marba e pediu para ela criar um super demônio capaz de matar todos os Glindes do segundo mundo. Mas por que o BBG fez isso? Ele fez isso porque ele tinha alguma coisa contra os Glindes serem considerados deuses lá nos universos. Ficou claro em Dragon Ball Z que tanto o BBG quanto o Babidi odiavam os Supremos Kaiô. E com o que a gente tá vendo agora em Dragon Ball Daima, eles eram do mesmo reino. O que implica que existia uma rixa entre o BBG e os Glindes. Talvez existia até um conflito entre a raça dos Glindes e a raça do BBG. Em Dragon Ball Daima, a gente viu como a Marba fez para criar o Majin Buu, que foi do mesmo jeito que ela criou o Majin Ku e o Majin Do. A Marba preparou o seu caldeirão, juntou alguns elementos para a criação dele, usou a magia dela e enfim nasceu o Majin Buu. Mais especificamente, o primeiro Kid Buu, que é a forma mais pura do Majin Buu que nós conhecemos até agora. Uma coisa curiosa é que nem mesmo a Marba tinha ideia de que o Majin Buu seria tão poderoso e que ele seria capaz de causar tanto estrago. E ela mesmo tem muito receio de dizer que ela foi quem criou o Majin Buu. Depois de nascer, o Kid Buu foi levado ao planeta Kaishin e eliminou dezenas de Glindes que viviam por lá, ao ponto que alguns precisaram pegar uma nave e fugir para o mundo exterior. Mas não adiantou de nada, e o BBG levou o Majin Buu para o planeta Supremo atrás dos Supremos Senhores Kaiô. E então o Kid Buu matou os Kaioshins do Oeste e do Norte e absorveu o Kaioshin do Sul e o Dai Kaioshin, restando somente o Shin, o Kaioshin do Leste, que depois se tornou o único Supremo Senhor Kaiô do Universo 7. E aí a gente chegou nos eventos da saga do Majin Buu, onde o Buu passou por várias transformações até ser eliminado pela Genkidama, só restando o Buu gordo, a parte dele que carregava a essência do grande Senhor Kaiô. E depois a gente conheceu o Ubi, que é a reencarnação do bem do Kid Buu que foi morto pelo Goku. Em uma entrevista de alguns anos atrás, ao ser perguntado sobre os Kaioshins, o Akira Toriyama disse que eles viviam em um planeta chamado Kaishin, nasciam de uma árvore e que existia 80 pessoas dessa espécie no planeta. Claro, em Dragon Ball Daima algumas coisas mudaram em comparação com o que foi dito pelo Akira no passado. Por exemplo, a raça dos Kaioshins não se chamava Glind, e sim Shinjin, e a árvore da qual eles nasciam não se chamava Árvores Glindes, e sim Árvore Kaiju. Mas, apesar de as coisas terem mudado um pouco em Dragon Ball Daima, principalmente o nome de algumas coisas, o produto final está bem parecido com o protótipo que o Akira disse anos atrás. Frutas, planeta, árvore, tá tudo aí. Ou seja, eles estão fazendo uma releitura da ideia original. Então, o que impede que no Reino dos Demônios, no planeta Kaishin, tivesse de fato 80 Glindes. Porém, quando o Majin Buu apareceu, ele matou a maior parte desses Glindes. Os sobreviventes desse massacre poderiam ser o Shin, o Degezo e a Arinzu. Isto é, se o Degezo e a Arinzu estivessem no planeta naquele momento, já que, como a gente viu, eles não eram como os outros Glindes quando se tratava de caráter e personalidade. E bem, o Shin pode ter sobrevivido a esse massacre e fugido para o mundo exterior, indo buscar abrigo com o Dai Kaioshin e os outros Supremos Senhores Kaiô do Universo 7. Isso faz muito sentido se a gente pensar que, ao se referir à saída do Shin do Reino dos Demônios, foi dito que ele fugiu e não só simplesmente foi embora,
dando a entender de que ele escapou de algum perigo. Uma coisa que destacou o universo 7 em relação aos outros é que, até onde a gente sabe, o 7 é o único universo que teve 5 Supremos Kaiô, enquanto nos outros a gente viu só um deus e um assistente. Talvez os outros Kaioshins também tenham fugido do reino dos demônios por causa do Majin Buu, e eles também foram buscar abrigo com o Dai Kaioshin. A única exceção é o Supremo Kaiô do Sul, que já estava com o Dai Kaioshin há muito tempo, desde o selamento do Moro. Depois de eliminar os Glindes no reino dos demônios, talvez o plano do BBD fosse eliminar todos os outros espalhados pelos universos, começando pelo universo 7. Mas antes que ele pudesse fazer isso, o Dai Kaioshin frustrou esse plano, mudando a personalidade do Majin Buu e fazendo o BBD escolher selar aquele monstro. Então, resumindo, dá pra ver que eles não estão descartando as informações que foram dadas antes lá pelo Akira, apenas fazendo uma releitura. E observando isso, dá pra gente afirmar que até mesmo a declaração feita antes sobre a origem do Majin Buu possa ser apenas uma releitura. Ao ser perguntado sobre o Majin Buu, o Akira respondeu o seguinte, abre aspas: apesar de o Kaioshin ter dito no mangá que o BBD o criou, a verdade é que o ser chamado Buu não foi criado pelo BBD, mas sim existe desde os tempos imemoriais. Ele fazia ciclos entre longas hibernações e destruição desenfreada. Durante as várias interações desse ciclo, ele absorveu os elementos malignos da humanidade, se tornando cada vez mais violento. Se o Majin Buu é um ser dos tempos imemoriais que se formou através da maldade do universo, como ele foi criado pela Marba, como Dragon Ball Daima diz? A resposta é bem simples. Eles também fizeram uma releitura dessa declaração. Só que aqui, eles podem ter ido ainda mais além. E se no momento que o Rimos criou os universos, de fato uma energia demoníaca começou a surgir, como se fosse de fato uma consequência da criação perfeita de Rimos. E esse ser se tornou um Super Majin capaz de fazer frente ao reino dos demônios. E nisso pode ter sido travada uma batalha entre o reino dos demônios e esse demônio primordial, aonde esse demônio primordial pode ter sido selado. Anos depois, o mago BBD teve acesso a um fragmento desse demônio e levou até a Marba e pediu para ela criar um Majin, dando a vida ao Kid Buu. Nós vimos em Dragon Ball Daima que a Marba só consegue criar um Majin através de um fragmento de outro Majin, como foi o caso do Majin Duu e do Majin Ku. Ou seja, para ela ter criado o Majin Buu, precisa ter existido outro Majin semelhante antes dele. Essa pode ser a releitura que eles estão fazendo da declaração oficial do Akira de anos atrás. Então, o verdadeiro Majin Buu ainda está adormecido ou selado em alguma parte do multiverso. Claro, o nome desse ser não necessariamente precisa ser Majin Buu, já que a cada ser criado o nome é outro. Então, o nome desse ser poderia ser Majin Zu, Majin Fu, Majin Mu ou qualquer outra coisa do tipo. Nós vimos que o Akira aproveitou um dos esboços descartados do Super Saiyajin 3 do Goku para fazer o Super Saiyajin 3 do Vegeta. Isso quer dizer que ele revisitou uma das suas primeiras ideias da saga do Majin Buu para colocar em Dragon Ball Daima. Ou seja, o Akira pode ter separado uma das aparências originais descartadas do Majin Buu lá da saga do Dragon Ball Z para esse primeiro Majin Buu. E como vocês estão vendo aí na tela, tem algumas ideias bem legais de designer. Agora comenta aí embaixo qual designer vocês acham que deveria ser usado para um Majin Buu original, caso essa teoria esteja correta. E também comenta se você concorda com essa teoria. E até que me provem o contrário no anime de Dragon Ball Daima, eu tô considerando isso um fato. Deixe o like no vídeo agora se você ainda não fez isso, se inscreve no canal para estar sempre recebendo bastante conteúdo sobre Dragon Ball Daima e Dragon Ball em geral, e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que é fã de Dragon Ball. Valeu demais pra todo mundo que ficou até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.